Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que eu acredito que é um dos dois maiores presentes que a gente recebe da criação, né? Que é a reencarnação. Bom, antes de tudo eu queria falar um pouco sobre a questão das religiões, né? É importante que vocês saibam que para mim, né, e eu acredito muito nisso, que todas as religiões elas são obras de Deus, né? Qualquer uma que seja a sua religião, com certeza ela é uma obra de Deus, porque Deus usou de todas as maneiras, né, de todas as religiões, e usa até hoje, para que ajude as pessoas a encontrarem o melhor caminho espiritual, para que ajudem as pessoas a conseguirem alcançar um maior ponto de elevação moral, né? Então, independente do que a gente vai tratar aqui sobre as religiões são também obra de Deus. O problema das religiões não são as religiões em si, né? O problema das religiões é o mesmo problema que a gente tem em qualquer área da sociedade, que é o homem. Então, o homem que utilizou desde o começo de qualquer ideia religiosa, da ideia para que trouxesse o poder para ele mesmo, né? Então, à frente das religiões, sempre tiveram homens que orquestraram toda a fé religiosa de uma maneira a adquirir poder, né? E dessa forma, eles conseguem manter ali sobre a saia desse poder os fiéis, né? Os seguidores das religiões. Mas assim, eu acredito que o futuro da humanidade ele ele não vai ele vai se direcionar de uma determinada maneira onde em certo ponto as religiões vão deixar de existir, né? Porque como o próprio Jesus disse, né, o reino de Deus está dentro de vós. Então o que a gente precisa fazer agora é buscar uma ligação nossa com a espiritualidade superior, né? Nossa com o Criador diretamente partindo de nós mesmos. Então, até hoje, as religiões elas serviram como uma ponte no contato para Deus, né? Como um intermediário. E as religiões fizeram uma obra grandiosa com relação a isso. Elas foram muito aproveitadas pela espiritualidade superior para que direcionassem as pessoas a um entendimento espiritual, a um melhor entendimento moral, né? E a um melhor entendimento do que realmente a gente precisa se apegar aqui nessa vida, né? Que é evoluir. Então, eu queria deixar esse ponto registrado antes de a gente começar aí a parte da reencarnação. Bom, a gente viu, né, que nós somos espíritos, né, que estamos encarnados aqui nesse corpo, vivendo essa vida. E aí a gente vai se deparar principalmente com as religiões evangélicas, né, cristãs, aliás, desculpa, as religiões cristãs, né, ocidentais, que todas elas partiram da Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica primeiro a igreja primitiva, né, que foi formada depois da morte de Jesus, e depois foi constituído a igreja católica, e aí a gente tem a reforma protestante com Lutero, e a gente tem as religiões de origem protestantes, né? Bom, então no vídeo anterior a gente entendeu, né, que nós somos espíritos que estamos aqui ligados a esse corpo material, né, encarnados nessa matéria aqui, experienciando essa vida. Mas será que só uma vida, né? Será que a gente vem aqui para viver uma vida aí de 80, 100 anos e depois daqui a gente morre e a gente vai passar por um julgamento, né? E nesse julgamento vai nos dizer se nós somos aptos a estar com Deus, a estar com Jesus, né? E depois a gente vai esperar lá o juízo final e vamos ressuscitar nesse mesmo corpo que a gente usa aqui agora para ir viver na nova terra, né? Novos céus e nova terra. É mais ou menos isso que as religiões ocidentais cristãs acreditam, né? Então, dentro da crença das religiões, nós viemos aqui e é necessário que nós sejamos batizados, né? E que nós tenhamos a nossa ligação com Jesus Cristo, para que aí sim a gente possa ter acesso ao céu, né? Que seria a comunhão ali com Jesus, com Deus, e depois do juízo final, né, que seria o fim do mundo, a gente retornaria ressuscitado nesse corpo de carne, nesse mesmo corpo que a gente utiliza agora, e viveríamos aí no paraíso que seria novos céus e nova terra. Eu acho que a gente precisa começar a tirar um pouco dessa infantilidade religiosa, né?
Então eu acho que a gente precisa amadurecer na ideia da evolução que nós nos encontramos hoje, né? Para que a gente fuja um pouco dessa infantilidade. Como que a gente pode pensar e continuar pensando que a gente vai ressuscitar no mesmo corpo de matéria que vai morrer e que vai passar pelo processo de decomposição natural e vai voltar para a matéria do planeta, dando origem a outras vidas, né? Outros seres vivos, enfim. Será que a gente consegue pensar também que no mundo que a gente tem hoje, no planeta Terra, 8 bilhões de habitantes, mais ou menos, né? Cerca de 2,5 bilhões de habitantes, que são os indivíduos que seguem as religiões cristãs, né? Essas religiões que pregam essa ideia. Então, como que fica todos os outros, que muitos deles nunca vão passar pelo batismo e muitos nem conhecem a história de Jesus, e outros que conhecem a história de Jesus, mas não conhecem as religiões, não têm mínimo envolvimento, né, com as religiões. Como que fica todos esses outros indivíduos da Terra, né? Eu acho que é muita infantilidade a gente achar que Deus daria preferência para uns e não para outros, ou daria preferência de você ter alguns de nós nascendo aqui no Ocidente, podendo ter acesso ao que as religiões, né, vamos colocando como se fossem regras, né? Então, Deus permitindo que a gente nascesse aqui no Ocidente, tendo acesso a essas religiões, e aí a gente ser, vamos dizer assim, favorecido para que a gente possa estar no céu e depois ressuscitar nos corpos aqui para viver uma vida no paraíso. Eu acho que essa infantilidade a gente tem que começar a tirar das nossas vidas. Por isso que eu acho que vai chegar um certo momento em que a ideia espiritual vai ser tão natural, nós vamos ter tanto conhecimento da vida espiritual, vai estar tão em contato conosco, nós vamos ter condições de nos comunicar mesmo com pessoas que já faleceram, tal, e a gente vai ver que, na verdade, nós fazemos parte de um mesmo conjunto de espíritos, né? Seja lá nós que estamos aqui no Ocidente, qualquer outro do Oriente, todos nós temos o mesmo acesso a Deus, né? Deus não prefere um do que outros. Então eu acho que a gente precisa começar a tirar um pouco essa ideia imatura, né, de achar que só dentro dos padrões, dentro dos dogmas religiosos é que a gente vai encontrar a salvação, é que a gente vai encontrar. Eu acho que até as próprias religiões mesmo, elas precisam se atualizar, né? Elas precisam se colocar no que é o mundo hoje, né? Se colocar de forma mais real no que é o mundo hoje, acompanhar o mundo hoje. Por isso que muitos adeptos do espiritismo, não vou nem colocar adeptos da religião espírita, tá? Porque assim como nas religiões cristãs, católica, evangélica, né, protestantes, tem os seus problemas. Em todas as religiões espíritas também tem o mesmo problema, que é o homem, né? Quando a gente tem o homem no comando de qualquer organização, ali podem surgir problemas e também, em contraparte, podem surgir aí obras maravilhosas. Mas enfim, muitos estudiosos do espiritismo acreditam que o espiritismo é o futuro das religiões, né? Porque vai chegar um certo momento em que a nossa ciência vai conseguir vai descobrir o mundo espiritual e vai conseguir o contato com o mundo espiritual. Nós teremos acesso ao que nós chamamos de mundo espiritual, né? Que vocês vão ver aí nos próximos vídeos, aí, daqui 2 ou 3 vídeos, que na verdade esse mundo que nós chamamos de espiritual não é espiritual, na verdade. Ele sim é menos material, mas isso a gente vai desenrolar mais para frente. Mas a nossa ciência vai chegar lá, né? Ela vai chegar nesse contato. E no momento que a ciência chegar nesse contato, as religiões vão ter que se adequar, porque elas vão ter que colocar o mundo espiritual dentro dos seus dogmas, né? Das suas diretrizes. Então eu acho que a gente precisa começar a caminhar para isso, começar a entender que, assim, como eu disse lá no começo do vídeo, as religiões são obras de Deus, são maravilhas, presentes dados por Deus para que a gente possa encaminhar muita gente, para que nós mesmos podemos nos encaminhar para uma consciência mais elevada, para uma consciência moral maior, né? Mas só que a gente tem que se desprender dessa ideia dos dogmas, né? Dessa crença que só pela igreja existe a salvação, que só seguindo ali o que a sua igreja determina que a gente vai ter
vai conseguir chegar ao contato com Deus, né? E eu não estou falando aqui nada para ninguém que eu acho que vocês devem, qualquer pessoa deve parar de ir na igreja, deve sair da sua religião, não é nada disso. Eu acho que todo mundo tem a sua preferência de fé e tem que seguir mesmo naquilo que você acredita, onde você se sente bem, onde você se sente em contato com algo superior, seja lá se você chama de Espírito Santo, ou se você é espírita e chama de mentores espirituais, não importa. Continue aonde você está, no que você acredita, só que a gente precisa começar a ter um crescimento com relação ao entendimento das coisas do mundo, né? E principalmente com relação às coisas espirituais. A gente precisa ter um amadurecimento das nossas ideias, né? A gente precisa sair um pouco do jardim da infância, que foi necessário até aqui, né? Foi necessário que se tivesse as religiões, até mesmo todos esses dogmas e diretrizes, fizeram com que a sociedade tivesse um direcionamento para uma elevação espiritual, né? Então tudo isso foi necessário. Eu disse também no outro vídeo que assim, nada no universo acontece por acaso, tudo faz parte de uma grande engrenagem perfeita, né, regida por Deus e consequentemente pelos seus anjos, né, que a gente vai chamar de anjos, pelos seus espíritos superiores, né? A gente tem aqui na Terra uma dirigência muito forte, muito elevada, que é de Jesus. Então, assim, a gente precisa amadurecer nisso, a gente precisa crescer espiritualmente. E para isso a gente precisa entender melhor, né, o que é que nós somos então, como que funciona, por que que nós estamos aqui, né? E aí a gente entra no ponto da reencarnação, né? A reencarnação, eu disse que é um dos dois maiores presentes que a gente pode receber da criação, porque é através da reencarnação que a gente pode evoluir, que a gente pode melhorar, né? Então, se você analisar, falando um pouco ainda da parte das religiões, se você perguntar para algum membro de uma religião, né, me explica por que crianças tão pequenas, com 2, 3 anos, 4 anos de idade, sofrem de doenças tão graves, né, doenças tão dolorosas, doenças tão difíceis, que fazem uma criança de tão pequena idade que não teve nem tempo para poder cometer nenhum pecado, né, como a religião coloca, não teve tempo para fazer nada de errado, simplesmente ela está ali sendo conduzida tal e aparece uma doença que causa um sofrimento enorme. A única explicação que se pode ter é o processo da reencarnação, né? Que o espírito pede para vir com aquele problema ou passar por aquela doença, para que ele resgate débitos do passado, para que ele resgate, para que ele tenha aprendizados diante daquela vivência material que ele teve, né? E assim ele possa continuar caminhando em direção à superioridade espiritual. Um outro ponto que eu gosto de colocar também é que eu acho que as religiões, de maneira geral, elas apequenam Deus, né? Elas colocam Deus de uma maneira muito pequena. Eu vou explicar por quê. O meu entendimento de Deus, Deus seria o Criador, né? Aí já define tudo. O Criador, aquele que é e sempre foi, ele nunca, Deus não existe, na verdade, né? Como diz o Caio Fábio, Deus não existe, Deus é, né? Ele não teve começo nem fim, né? E sendo um ser, vamos chamar assim, uma inteligência gigante desse tamanho, que criou um universo tão vasto, um universo tão grande, que possibilitou a vida, né, e tudo que a gente experiencia aqui, será que não seria colocar Deus num patamar muito pequeno se nós acharmos que a gente vem aqui nessa vida, a gente nasce, vive aí de 80 a 100 anos e aquilo que a gente consegue adquirir de conhecimento, por mais que seja o maior gênio que já viveu na Terra, ele nunca vai conseguir adquirir todo o conhecimento existente na Terra mesmo, muito menos no universo, né? Muito menos o conhecimento sobre todas as coisas do universo, sobre questões que a nossa ciência ainda nem descobriu, né? Então, como que a gente pode imaginar um Deus que criasse seres para que viessem aqui viver uma vida, né? E depois dessa vida fossem viver, tivessem um contato direto com Ele e fossem viver no paraíso? Eu acho que isso é colocar Deus num patamar muito pequeno. Deus está muito além disso. Nós precisamos aprender muito mais do que só uma vida, que é necessário que nós saibamos tudo que existe, não só na Terra, no nosso entendimento de hoje do que existe na Terra, mas no universo. É necessário a gente entender tudo sobre o universo, tudo sobre o mundo espiritual,
para que aí sim a gente chegue num patamar, como a gente falou no vídeo passado, de poder ter uma elevação espiritual onde a gente vai poder ver Deus e compreender Deus. Mas o caminho é muito longo até lá, né? As religiões colocam um caminho muito simplista. Eu acho que isso seria colocar o Criador num patamar muito pequeno para que você, em uma vida aqui, mesmo que seja uma vida ilibada, de moral elevada, uma vida onde você só fez o bem, cumpriu com todas as suas obrigações, cumpriu com qualquer tipo de obrigação religiosa e tal, e aí você morre e você está em contato com Deus. Na verdade, em uma vida nós não conseguimos adquirir o conhecimento de praticamente nada, né? Então, assim, é impossível que a gente acredite que é só essa vida que existe aqui e acabou como a Igreja Católica, por exemplo, prega, né, a unicidade da existência, né? O Deus, na verdade, né, o melhor ensinamento que um pai pode dar para um filho não é pegar o filho e levar o filho até onde ele tem que chegar, mas sim ir ensinando o caminho para o filho, né? E mostrando para o filho por onde é o melhor caminho que ele pode trilhar para que ele chegue ao destino final pelos seus próprios méritos, né? Então, por isso que eu digo que a reencarnação é um dos dois maiores presentes que a gente recebe. O outro é o livre-arbítrio. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas a reencarnação, ela permite que você volte à matéria tantas vezes quantas necessárias para que você aprenda aquilo que você não pôde aprender em outra existência, para que você corrija os erros que você cometeu em outra existência, e aí sim você conquiste um degrau a mais no caminho pelos seus próprios méritos, né? Esse é o maior presente que Deus pode nos dar. Se fosse para viver só uma vida aqui e chegar, seguir os padrões religiosos para chegar no contato com Deus, ele poderia criar todos nós perfeitos, né? Então, assim, essa ideia não bate com os meus estudos, eu não consigo me ligar a isso. Só para mim só existe uma explicação do qual a gente pode entender que a gente está aqui vivendo essa vida, né? Que é para aprender. A gente está aqui, a Terra é uma grande escola, na verdade, né? A gente está aqui numa grande escola e a gente volta para a vida aqui na Terra quantas vezes forem necessárias, até que a gente consiga adquirir um grau de evolução e passe para uma próxima etapa, né? Que uma etapa mais elevada que a gente vai tratar também mais para frente. Bom, voltando ao ponto da reencarnação, a gente tem várias evidências, né, da reencarnação citadas por Jesus no Novo Testamento, né? Como, por exemplo, em Mateus 11, 13 e 14, que diz, né? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, né? Então ele está dizendo que João é o Elias que tinha que vir, né? A gente tem também em João 3 a 7, o famoso encontro de Jesus com Nicodemos, né? Que Nicodemos pergunta a Jesus, né? Por que ninguém pode fazer as coisas que tu fazes? Deus não for, se Deus não for com ele, né? E Jesus responde: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está dizendo claramente, e aí a religião, né? As religiões vão colocar esse ponto como uma alegoria, né? Como se Jesus também estivesse falando em parábolas, mas Jesus estava falando claramente: não tem como alcançar o reino de Deus se não nascer de novo, se você não reencarnar. Por quê? Porque não é possível você aprender tudo o que você precisa aprender para alcançar o reino de Deus em uma só existência. Então você precisa nascer de novo, entendeu? Em Mateus 17, 10, 13, os discípulos perguntam para Jesus, né? Por que os escribas diziam que antes da vinda do Messias era necessário a volta do Elias, né? Porque existia uma profecia que antes da vinda do Messias, Elias voltaria. Elias que é um profeta do Velho Testamento, né? E aí Jesus responde que na verdade Elias já veio, né? Mas eles não o reconheceram. E aí está escrito lá na Bíblia que aí os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, né? Então, na verdade, João Batista já era a reencarnação do Elias, né? Então Elias havia vindo conforme foi profetizado. Elias veio antes do Messias, que é Jesus, né? Veio encarnado como João Batista. Isso está muito claro, está escrito lá, né? Mas as religiões elas vão tentar de alguma maneira driblar essas questões para dar outro tipo de entendimento que se adequem aos dogmas religiosos, né? É assim que é feito sempre.
A reencarnação, ela na verdade, ela era aceita na igreja católica primitiva, na igreja cristã primitiva, na verdade, né? Ela era aceita. A gente tem, por exemplo, teólogos no início do cristianismo, né? Ali no século III, se eu não me engano, que, por exemplo, Orígenes de Alexandria, ele era um dos maiores teólogos da época inicial ali do cristianismo primitivo, né? E ele era um adepto da reencarnação, né? Orígenes acreditava na reencarnação, tinha dentro das suas ideias a reencarnação. A igreja primitiva em si era reencarnacionista, sempre foi reencarnacionista. Só que em 325 depois de Cristo, né, quando ocorre o Concílio de Nicéia e o Império Romano se converte ao cristianismo, a igreja começa a dar uma apertada nos dogmas, né? Começa a consolidar dogmas mais rígidos, né? E ali é colocado, né, o dogma da ressurreição da carne, por exemplo, a unicidade da existência da vida, né? Só uma vida que existe, e que o sacrifício de Cristo foi para redimir todos os pecados da humanidade, né? Então a igreja aperta um pouco mais esses dogmas, por quê? Imagine você se a gente sabe, se lá na igreja primitiva as pessoas tivessem a ideia da reencarnação. Então a pessoa sabe que ela pode voltar numa outra vida para corrigir os erros que ela cometeu agora. Então aí ela passa a não ter mais a necessidade da igreja como um caminho para Deus, né? Então, assim, fica uma coisa meio difícil, né, de segurar as pessoas dessa maneira. Se a pessoa sabe que ela tem uma outra oportunidade para poder corrigir os erros, que não é só essa vida que a gente tem aqui, né? Que depois daqui a gente vai ter várias outras vidas para que a gente possa ir evoluindo e melhorando. Então fica meio estranho o porquê que nós precisamos do caminho da igreja, né? Porque a gente precisa hoje da igreja para poder chegar em Deus. Então é colocado o dogma da ressurreição da carne, que na verdade só tem essa vida, né? Então nessa vida aqui, se você não seguir o que a igreja fala, não seguir os dogmas, você vai ter, depois que você morre, você vai ter um julgamento, e aí você, se você é um pecador, se você, né, não cumpriu com todos os deveres que eram necessários, você vai para o inferno, por exemplo. Então a reencarnação tirava um pouco o poder da igreja, por isso que ocorreu essa mudança. Só que o que acontece? No século IV, o Papa Damaso pediu para São Jerônimo para que fizesse a tradução dos textos gregos, né, para a língua romana, para o latim. E aí Damaso fez uma seleção dos evangelhos, né, porque existiam vários outros evangelhos além dos 4 que nós temos, né? A gente tinha ali cerca de 50 evangelhos. Tem evangelhos apócrifos, né, que a gente tem contato, e vários outros que constavam na escrita original, né, do grego. E aí São Jerônimo vai fazer a tradução do grego para a língua romana, né? E aí São Jerônimo faz uma seleção dos evangelhos e escolhe esses 4 evangelhos para comporem o que a gente chama lá da Vulgata, né? Que é essa Bíblia que a gente tem hoje aqui no Ocidente, aqui no Brasil, na América, né? Então essa Vulgata é composta pelos 4 evangelhos. E por que ele escolhe os 4 evangelhos que estão lá? Porque os 2, que foram Mateus e João, foram discípulos de Jesus, né? Então foram testemunhas oculares dos ensinamentos de Jesus. Ele escolhe o evangelho de Marcos, porque Marcos era sobrinho de Pedro, né? Então teve todos os ensinamentos ali de Pedro. E ele escolhe o evangelho de Lucas, que era um discípulo de Paulo, né? E a gente acredita que o evangelho de Lucas seria a descrição da vida de Jesus pelos olhos de Maria, né? Porque existe uma teoria de que Paulo sempre quis encontrar com Maria para ouvir de Maria, né, a mãe de Jesus, a história de Jesus, mas Paulo nunca conseguiu. Então ele mandou Lucas, o seu discípulo, para que fizesse esse contato, e aí Lucas escreve o Evangelho de Lucas, né? Então ele manteve esses 4 evangelhos. Só que o que acontece? São Jerônimo era reencarnacionista. E ele manteve nesses 4 evangélicos as escritas que falavam sobre os trechos que falavam sobre a reencarnação, né? Ele não conseguiu tirar. E aí, em 553 depois de Cristo, a gente tem o Concílio de Constantinopla, onde Justiniano vai lá, né, e considera as ideias lá de Orígenes como anátemas, né? E aí ele proíbe, né, as ideias da reencarnação, né?
e a reencarnação é colocada como, torna-se a reencarnação uma heresia, né? E por quê? Algumas lendas aí dizem que a mulher que Justiniano teria se casado com a Teodora, né, que era uma prostituta e que também aliciava outras prostitutas. E existia uma história de que os sábios, né, os sacerdotes ali do Império, diziam para Teodora que ela ia pagar por tudo aquilo que ela fazia, aquela exploração que ela fazia das outras mulheres, tal, que ela ia pagar em outra vida. E aí Teodora, cansada dessa encheção de saco aí dos sacerdotes, dizendo que ela ia pagar por aquilo, que ela ia sofrer depois pelo que ela fazia os outros sofrerem e tal. Então ela encheu o saco lá do Justiniano e fez o imperador Justiniano, no concílio de Constantinopla, tirar a ideia da reencarnação da igreja, né? Só que os 4 evangelhos que foram selecionados lá por São Jerônimo já estavam escritos, já estavam consolidados como os livros oficiais. Então não era possível, né, alterar esses 4 evangelhos. Por isso que tem essa confusão toda de que a gente tem trechos lá na Bíblia, alguns que eu citei, tem outros também, tá? Esses trechos que dizem a respeito da reencarnação, mas a igreja, na verdade, não aceita a reencarnação. Por isso que tem essa discrepância aí de ideias, né? A gente tem várias outras evidências da reencarnação também em trabalhos científicos. Aí a gente tem o Ian Stevenson, que é um pesquisador da Universidade da Virgínia, que estudou aí mais de 1000 casos, né, de crianças que lembravam das vidas anteriores e que ele ia investigar sobre os relatos que as crianças faziam, sobre onde tinha vivido, qual era o nome, quem eram os pais, tal, e eles iam atrás e realmente confirmavam que realmente existiam essas famílias, que tinha morrido uma pessoa assim, assim, assim ali e tal. Inclusive tem um caso de 2 irmãs, irmãs Pollock, se não me engano. Uma tinha acho que 6 anos e a outra 12 anos. E os pais sofreram um acidente de carro com elas e as 2 irmãs morreram. E depois de alguns anos ali, os pais tiveram gêmeas, né? Outras 2 filhas gêmeas. E as gêmeas lembravam de detalhes de onde elas brincavam. Elas diziam que eram as outras 2 irmãs. Elas lembravam dos brinquedos, onde elas brincavam, o que elas faziam. Elas lembravam da rotina que elas tinham ali com os pais. E elas também tinham marcas de nascença no corpo que eram compatíveis com as feridas do acidente. Então, assim, o trabalho do Ian Stevenson é bem legal. Assim, se você pesquisar, você vai ver vários relatos de reencarnação, né? Na Índia também a gente tem vários casos, mas um caso interessante é de um menino, né, que chamava Shanti Dev, que morava em Delhi, na Índia. E eu até falei sobre isso, acho que no outro vídeo. E acho que com 4 anos de idade ele lembrava que na verdade, ele tinha uma outra vida, que ele era uma mulher, né? E que viveu em uma cidade chamada Mathura, que ficava ali a cento e poucos quilômetros de Delhi. E ele descrevia, ele sabia detalhes no nome do marido, ele descrevia a comida que ele cozinhava ali para o marido, a rotina e tal. E eles se reuniram cerca de, acho que foram 24 detalhes precisos que o menino deu e que foi confirmado, né, com essa outra família. Inclusive eles colocaram o menino em contato, parece com o rapaz que ele dizia que era a esposa, né? E o menino reconheceu ele, sem eles dizerem quem era, o menino reconheceu que era aquele cara ali que era o marido dela, né? A gente tem o caso também de Francisco Cândido Xavier, né, Chico Xavier, que a gente sabe que é a reencarnação de Allan Kardec, né? A gente tem vários indícios disso, até um amigo do Chico que trabalhava com o Chico, acho que é Adelino da Silveira, escreveu um livro que chama Kardec Prossegue, onde ele vai mostrar ali todas as evidências, desde das obras de Kardec até a última obra de Kardec, se eu não me engano, que ele cita que aquele corpo que ele estava ali, como Allan Kardec, não ia suportar por muito tempo e seria necessário que ele voltasse no final do século XIX, início do século XX, para que ele terminasse o trabalho. E aí Chico Xavier nasce em 1910, né? E aí o Adelino, ele vai, nesse livro, ele vai descrever ali o caminho, todas as coincidências tal, que vai chegar até Chico Xavier,
né, dizendo que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. E o Chico chegou a confirmar isso para o Geraldo Lemos Neto, por exemplo. Quem nunca viu, recomendo que veja os podcasts do Geraldo Lemos Neto. Os podcasts que ele participou, é legal, fala sobre a vida do Chico. E ele vai dizer ali que, num determinado momento, o Geraldo sempre perguntava para ele, né? Uma vez ele perguntou para o Chico, né? Quis fazer uma pergunta meio assim, entre linhas, e perguntou para o Chico, né? Onde estaria Allan Kardec, né, nesse momento? E aí falou que o Chico deu uma risada assim e falou assim, podemos dizer que ele está trabalhando muito, né? Mas o Chico nunca confirmou. Até que o Adelino escreve esse livro, publica esse livro, e aí o Chico manda uma cópia desse livro dedicado ao Geraldinho, que morava em outra cidade, né? E aí o Geraldo Lemos Neto, depois de algum tempo, quando visitou o Chico de novo, o Chico perguntou para ele, Geraldinho, você recebeu o livro que eu te mandei, né? Aí o Geraldinho disse que tinha recebido, sim, e o Chico perguntou o que ele tinha achado. Aí o Geraldo falou, Chico, eu acho aquilo que eu sempre desconfiei, né? Que você realmente é Allan Kardec, sim. E aí falou que o Chico se levantou, pegou uma outra cópia do livro, fez uma nova dedicatória para o Geraldinho e deu uma nova cópia para ele, ou seja, confirmando realmente. E ele chegou a dizer pro Geraldinho que era curioso que desde os 5 anos de idade, quando ele ainda era menino, ele guardava integralmente todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo na memória. Muito interessante. Com certeza, Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Isso no meio espírita não é unanimidade, mas para mim é certeza. Bom, a gente precisa estudar, né, a reencarnação não como algo religioso, não como algo esotérico, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem um costume de dar um pouco um olhar mais esotérico, mais religioso para essas questões, né? Principalmente da reencarnação. A gente precisa olhar para a reencarnação como um processo mesmo, um processo de evolução, né? Se você pensar, vamos tentar, né, fazer um exercício aqui impossível, mas vamos nos colocar com a cabeça do Criador, né? Como se nós fôssemos o Criador disso tudo. Nós iríamos criar espíritos para vir aqui viver só uma vida e tentar aprender o máximo possível e depois retornar para ele com aquilo que deu, ou então a gente ia lá e fazia um download ali no espírito para que ele soubesse todo o resto que ele nunca teve contato no universo, ou nós criaríamos espíritos simples e ignorantes para que iniciassem suas experiências na matéria e voltassem à matéria tantas vezes quantas necessárias para que pelo seu próprio mérito e suas próprias escolhas fossem evoluindo, crescendo, né? E aí sim, chegando ao ponto de integrar novamente toda a criação, né? Qual é a lógica que você acha que é a mais viável nesse caso, né? Então a gente precisa se soltar um pouco desse aspecto religioso, né? Desse aspecto esotérico, quando a gente fala da reencarnação, e trazer para um entendimento mais racional, né? A gente precisa entender, né, que todo o processo da vida, né, todo o processo de reencarnação, ele é um processo muito perfeito, né? Tudo é regido por seres mais elevados que nos ajudam, né? Que nos vão nos direcionar também no mundo espiritual e nos ajudar a entender quais são as necessidades evolutivas que a gente precisa trazer para uma vida aqui na matéria, né? Porque, assim, isso tudo acontece de maneira muito perfeita, muito organizada, né? O mundo espiritual, ele é muito mais perfeito e organizado que o nosso mundo, né? Então, tudo que acontece aqui nesse mundo material, ele primeiro é projetado no mundo espiritual, né? Nós somos apenas um reflexo, uma experiência ocorrendo de seres mais elevados que estão dirigindo toda essa experiência, né? Estão dirigindo todo esse processo, né? A reencarnação, ela não acontece por acaso, ela não acontece sem planejamento. A reencarnação, ela é fruto de um trabalho muito bem elaborado, né? Planejado, projetado, né? Respeitando sempre os mecanismos que regem as leis do universo, né? Respeitando as leis universais, né? Respeitando também toda a hierarquia evolutiva que existe, né? Ou seja, todo respeitando a posição de espíritos superiores e outros ainda mais elevados que vão dando suas diretrizes, vão dirigindo os espíritos menos elevados. E aí, dessa forma, tudo é dirigido de uma maneira muito perfeita, muito organizada, para que o processo todo de reencarnação
seja um processo que seja aproveitado, que seja produtivo, né? Que seja construtivo e que gere resultados, né? Que gere, qual que é o resultado? O resultado é a evolução individual de cada um. Mas tudo isso é muito bem planejado, muito bem orquestrado pelo mundo espiritual, né? E é exatamente isso que a gente vai falar no próximo vídeo. A gente vai entender melhor como que é feito todo esse processo de reencarnação, como que tudo é planejado, como que tudo é organizado. Então eu espero vocês aí no próximo vídeo, né? E a gente vai falar sobre o processo da reencarnação um pouco mais a fundo. Muito obrigado aí para todo mundo. Inscrevam-se aí no canal, tá? Eu vou deixar o QR Code aqui também para quem queira contribuir com o canal. Compartilhe nas redes sociais, lá se você ainda não segue a gente nas redes sociais, sigam lá, a gente tem 3 redes sociais que são Instagram, o X, né, o antigo Twitter, e o TikTok, os 3 são Núcleo Ascensão, tá? Inscreve aí no canal e eu espero vocês aí no próximo vídeo. Um abraço.